Hoje ali mais cedo eu estava compartilhando com a Liri. Quando a gente se desafia a falar de Deus, a pregar algo que Deus tem colocado no nosso coração, isso é um tempo de muita graça. Porque Deus, Ele começa a trabalhar em nós, Ele começa a tratar conosco para a gente poder trazer para a igreja. E desde a primeira vez que eu compartilhei uma palavra com a igreja, eu fui muito edificado. Deus falou muito no meu coração e eu fiquei assim, impactado, sabe? Pelas revelações que Ele trazia a mim. Então, quando a gente se dispõe a fazer algo para Deus, Deus faz a obra. A gente entende que a gente é limitado, que a gente é fraco, mas Ele pode fazer algo grande. E eu estava compartilhando com o Leandro, né? Ele não pôde estar aqui hoje, mas ele está bem, já melhorou, está zero, está 100%. Hoje ele está numa confraternização, aniversário do pai dele, ele não pôde vir. E ele me desafiou a trazer essa palavra. E a gente estava compartilhando algo sobre o projeto, sobre a ideia desse culto de sábado. Kingdom Movement, movimento do reino, né? Então, o objetivo nosso desse culto é pregar a cultura do reino. É falar dos valores do reino. É mostrar o que Deus tem para nós nesse reino. É defender esse reino. Então, o nosso projeto, o nosso propósito com esse culto é ser um culto mais participativo. Sabe, a gente viu aqui que no início o Mateus fez a abertura do culto, o Jonathan trouxe uma palavra de oferta, e eu quero desafiar a igreja. Você que Deus tem colocado algo no seu coração para compartilhar conosco aqui, converse comigo, converse com o Leandro, e venha compartilhar com a gente. Porque é bom, sabe? Deus, Ele não fechou monopólio com ninguém. Ninguém tem a revelação completa do que Deus quer falar. E hoje, numa ligação com um rapaz que sempre me liga para a gente conversar sobre a Bíblia, todo sábado, uma coisa que a gente estava compartilhando é sobre isso. Sabe, eu acho que o princípio de toda heresia, de todo engano em relação à religião, em relação à palavra, ele está enraizado no orgulho do homem. Quando ele começa a achar que ele que tem a revelação, que ele que é o dono da verdade, ali é o princípio da heresia, ali é o princípio do engano. Porque Deus, Ele não fechou monopólios com ninguém, e todos nós temos algo a oferecer, algo de Deus a oferecer. E uma das características, assim, eu estava até compartilhando com o Leandro um dia, e ele falou sobre o pastor Emes. Diz ele que o pastor Emes tem uma facilidade de absorver, independente da pessoa que está compartilhando algo de Deus, algo da palavra, ele tem essa simplicidade e essa facilidade de receber. Eu acho que é isso que tem que estar no nosso coração. Sabe, a palavra fala para a gente julgar a profecia, não o profeta. Mas a gente tem que estar de coração aberto. Eu não estou extinguindo a necessidade de nós estudarmos essa palavra, de nós meditarmos nessa palavra, de nós conhecermos essa palavra, para quando alguém pregar algo que não esteja de acordo, a gente saiba identificar. A gente saiba ver que aquilo não é de Deus. Mas a gente também tem que ter um coração receptivo, um coração humilde para receber de todas as fontes. Porque Deus, Ele tem derramado na vida de muitos. Eu creio que todos nós que estamos aqui hoje, e todos nós que estamos ouvindo pelo YouTube, pelas redes sociais, estamos recebendo algo de Deus. Temos algo de Deus para compartilhar com a igreja. E eu não gosto de guardar, sabe? Tudo que Deus me dá, tudo que Deus me ensina, eu busco compartilhar onde eu estou. E essa palavra que eu quero compartilhar com vocês, eu já até compartilhei ela em alguns lugares. E ela veio de um questionamento. Há um tempo atrás, eu estava no congresso da Assembleia, e o Cleito Queiroz estava ministrando uma palavra sobre a vida de Naamã, né? Sobre a cura de Naamã, aquele general sírio. E eu sentado ali, ouvindo a ministração, Deus, Ele me fez um questionamento. Ele me perguntou assim: Marcelo, você quer ser usado por Deus? Eu falei: mas não estou entendendo, Deus, o Senhor sabe que eu quero. As pessoas que me conhecem já ouviram muitas vezes eu falar que o que me dá mais alegria, o que me deixa mais realizado, o que me dá mais prazer, é quando eu percebo que
apesar das minhas limitações, das minhas falhas, dos meus erros, Deus me usa para trazer algo de Deus para as pessoas. Isso é o que me dá mais prazer, é o que dá mais alegria. Então esse questionamento de Deus me deixou meio assim, uai Deus, não estou entendendo. Aí ele começou a ministrar algumas coisas no meu coração que eu quero compartilhar com a igreja hoje. Sabe, ele começou a mexer em algumas coisas, o que realmente eram as motivações que me levavam a desejar estar aqui, pregar algo, falar algo para a igreja, falar algo na célula, falar ali num projeto que eu apoio ali na casa da tia Verônica. O que era verdadeiro as minhas motivações? E ele começou a me ensinar muitas coisas, sabe? E nesse processo que Deus ele começou a tratar comigo, sabe, isso gerou muita dor, sabe, incômodo. E eu lembro que nesse dia o povo até estranhou que eu saí do congresso e não, vou para casa. Porque Deus ele estava mexendo com muitas coisas no meu interior. Sabe, e aquilo, muitas vezes, quando Deus trata comigo, aquilo gera dor. Mas ao mesmo tempo me dá alegria e me dá paz, porque eu vejo o cuidado de Deus comigo. O cuidado de Deus com a igreja. E eu quero compartilhar alguma coisa para você, com vocês. E Deus começou a ministrar no meu coração. E Deus falou para mim assim, se queremos ser usados por Deus, precisamos entender algumas coisas. Se você, igual eu falei no início do culto, que até esse projeto nosso aqui do Kingdom Movement, de ser um culto mais participativo, e eu queria desafiar vocês realmente a trazer algo de Deus para compartilhar conosco. Mas Deus começou a ministrar, se você realmente quer ser usado por Deus, você precisa entender algumas coisas. E eu quero compartilhar com vocês isso que Deus começou a ministrar no meu coração. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que tudo que Deus faz é pensando no todo. Tudo que Deus faz é pensando no todo. Muitas vezes a gente busca as coisas pensando mais no pessoal, né? No que a gente precisa, nas nossas necessidades, mas Deus é diferente. Tudo que Deus faz, Ele pensa no todo. E eu quero compartilhar um texto com vocês que está aqui em Marcos, né? Marcos 5, de 18 a 20. Vai ter muito texto, viu, gente? Eu gosto sempre de, quando eu estou ministrando, trazer muitos textos, porque isso traz uma autoridade sobre aquilo que eu estou falando. A autoridade que está na palavra de Deus. Aleluia. Marcos 5, do 18 ao 20, que eu quero compartilhar com vocês. A palavra de Deus fala assim, ó. Para vocês entenderem um pouquinho o contexto disso, essa palavra ela fala sobre o endemoniado Gesareno, Gadareno. Isso fala de um homem que ele estava ali, sabe, endemoniado, possesso por uma legião de demônios. E ele ficava no cemitério, né, nos sepulcros ali, nu, e ninguém conseguia prender ele, sabe? Todos tentavam amarrar eles até com corrente, e ninguém conseguia prender. E esse momento que eu quero ler aqui é no finalzinho dessa história. Jesus foi ali naquela região, e quando ele chegou, esse endemoniado, por uma legião de demônios, ele se prostrou aos pés de Jesus. Isso me ensina algo que não tem muito a ver com o que eu estou falando, mas sim me ensina que Jesus por si só é atraente. Não precisa de mais nada. Até aquele homem endemoniado, né, por uma legião, ele se prostrou. Sabe, a presença de Jesus que faz a diferença. Aqui no culto, nas nossas celas, onde a gente estiver, a presença de Jesus só é suficiente. Sabe, se você for fazer algo para Deus, se você for ministrar um louvor, se você for dar uma palavra, o mais importante daquilo, sabe, o que faz a diferença é a presença de Jesus. E a presença de Jesus só ali fez aquele homem que estava possesso se prostrar aos pés de Jesus. E eu quero ler aqui a partir do verso 18. Quando Jesus entrou no barco, o homem que fora endemoniado pediu-lhe que lhe permitisse acompanhá-lo. Jesus, porém, não lhe deu permissão, mas disse: vá para casa, para a tua família, e anuncia-lhes o quanto o Senhor fez por ti, e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou e começou a divulgar em Decápolis tudo quanto Jesus lhe havia feito, e todos se admiraram
Então tudo que Deus faz é pensando no todo. Muitas vezes ele age no pessoal, mas pensando no todo. Aquele homem possesso por demônio, ele foi curado, ele foi restaurado por Deus. Quando o povo da cidade chegou ali, ele estava vestido, calmo, tranquilo aos pés de Jesus. Só porque naquele momento aquele homem ficou tão impactado com a restauração que Jesus fez na vida dele, que ele queria acompanhar Jesus. Quem não queria, né? Estar perto de Jesus, andar ao lado de Jesus, e ele queria. Mas Jesus falou: não, você não vai comigo, você vai lá para a sua família. Você vai para lá e vai falar tudo que Deus fez na sua vida. Então tudo que Deus faz, ele pensa no todo. Muitas vezes ele trata conosco, ele age na nossa vida, ele nos cura, ele nos liberta, ele nos restaura. Mas pensando o tanto de pessoas que ele vai atingir. Aquele homem pregou em Decápolis. Decápolis era uma região onde tinha 10 cidades. E no final desse texto que eu li, fala assim: todos se admiraram. Todos se admiraram com a transformação, com tudo que Deus fez na vida daquele homem. Então muitas vezes Deus faz na nossa vida, Ele muda a nossa realidade, Ele muda, Ele nos transforma. Mas pensando tanto de pessoas que Ele deve ajudar, que Ele deve atingir com aquilo. Então se você quer ser usado por Deus, tenha esse entendimento, tenha essa consciência. Porque Deus vai até fazer na sua vida, mas Ele sempre pensa no todo. Amém? Mais uma coisa que a gente tem que entender se a gente quer ser usado por Deus. Nem sempre as coisas vão fazer sentido em um primeiro momento. Nem sempre, sabe? Muitas vezes Deus vai te dar algumas direções que não vão fazer muito sentido. E o texto que eu quero compartilhar com vocês aqui está em Atos 8, que fala ali da história de Filipe. Filipe foi muito usado por Deus. Está em Atos 8, eu quero ler primeiramente do 5 ao 8. Atos 8, do verso 5 até o 8. A palavra de Deus fala assim, ó: e descendo a cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhe Cristo. Unânime as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele realizava, pois os espíritos impuros saíam de muitos possessos, gritando-lhe muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Agora eu quero ler o verso 26. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Olha o contexto desse texto aqui, ó. Filipe, ele foi até Samaria e ele começou a pregar o evangelho. Ali todos ficavam atentos com a pregação de Filipe. Todos ficavam ali comendo a palavra, aquilo tudo que Filipe falava. E muitos sinais, muitas maravilhas, pessoas que eram possessas eram libertas, paralíticos andavam, muitos milagres. Pensa numa igreja dessa, quem não quer, né? Uma igreja onde você está ministrando e todas as pessoas estão atentas, elas estão ouvindo, prestando atenção na sua ministração. Tem muitos sinais, tem muitas maravilhas, muitos milagres ali. Quem não quer? E chega o anjo para Filipe e fala: vá para um caminho onde está deserto. Tem muita lógica isso? Você está ali numa igreja fervorosa, cheia da presença de Deus, todo mundo atento, prestando atenção na palavra, sinais, maravilhas, paralítico andando. E o anjo fala para Filipe: larga essa igreja sua aí, essa igreja perfeita, linda, e vai para um caminho deserto. Tem muita lógica isso? Muitas vezes as coisas que, para você ser usado por Deus, não vai fazer muito sentido num primeiro momento. Não vai fazer muito sentido. Ali Filipe, ele estava num ambiente que ele gostava, um ambiente bom, onde a presença de Deus era real, onde acontecia muitos milagres. Mas ele teve uma direção do anjo de Deus, do anjo do Senhor, para ir para um lugar deserto. Então, se você quer ser usado por Deus, muitas vezes não vai ter muita lógica, mas tem muito mais a ver com
disposição. A palavra quase não veio, eu tive que ler aqui. Disposição para obedecer. Sabe, se você quer ser usado por Deus, você tem que ter essa disposição para obedecer a direção que Deus te dá. E vocês conhecem a história, né? Depois que Filipe foi, obedeceu a Deus, ele foi para esse caminho deserto, e ali ele encontrou um eunuco. Um eunuco que estava ali dentro de uma carruagem, estava lendo um pedaço das escrituras que falava de Isaías. E Felipe começou, sai de uma igreja, onde o povo ouviu, tinha muito milagre, e começa a correr num caminho deserto ao lado de uma carruagem. Não faz muito sentido isso. Mas ali ele viu aquele homem, que envia de ter adorado a Deus no templo, mas que tinha uma dúvida da escritura. E ali Felipe subiu, explicou, falou de Jesus, falou do evangelho. E esse eunuco, passando por um lugar que tinha água, ele pergunta para Felipe: o que me impede de ser batizado? E Felipe falou: se você crer no Senhor Jesus, é lícito. E ali ele foi batizado e seguiu o seu caminho, né? Logo depois disso, Felipe foi arrebatado ali, né? Mas ele seguiu o seu caminho e foi para a região. Ele era um etíope, né? Um eunuco etíope, que era um administrador, né, dos tesouros da rainha ali, da Etiópia. E a história conta que aquela região ali da África, a maioria ali foi ganha através da vida desse eunuco. Então não tem muita lógica. Muitas vezes, para você ser usado por Deus, não vai ter muita lógica. O que vai fazer diferença é a sua disposição em obedecer a direção que Deus vai te dar. Então tenha essa disposição no seu coração de obedecer, mesmo que não faça sentido. É melhor obedecer do que sacrificar, já diz a palavra, né? Amém? Ainda temos tempo aqui, eu quero compartilhar mais alguma coisa. Independente das condições que você esteja, você pode ser usado por Deus. Independente, sabe, da sua situação, de como você esteja, você pode ser usado por Deus. E eu quero compartilhar um texto também que está em Atos com vocês, que fala da história de Paulo e Silas. Um texto muito tremendo também, que eu gosto muito. Atos 16, 16. Aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador, e que adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, ela gritava: este homem são servos de Deus Altíssimo, ele vos anuncia um caminho da salvação. Ela fez isso por muitos dias, mas Paulo, já aborrecido com isso, voltou-se e disse ao espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E na mesma hora ele saiu. Quando viram que a esperança de seu lucro havia desaparecido, seus senhores prenderam Paulo e Silas e os amarraram e arrastaram para a praça perante as autoridades e apresentaram-os aos magistrados. Disseram: estes homens que são judeus estão perturbando a nossa cidade. Eles divulgam costumes que a nós romanos não é permitido acatar, nem praticar. E a multidão investiu contra eles. E os magistrados rasgaram-lhe as roupas, mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los, muitos colocaram-os na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu-lhes os pés ao tronco. Eu quero ler um pedacinho ali um pouco para frente, que está ali no 20. Não, tá bom. Vou ler tudo não, que senão vai ficar muito longo. Então, independente das condições que você esteja, você pode ser usado por Deus. Nesse texto que eu acabei de ler, Paulo e Silas, eles estavam andando e tinha uma menina que estava possessa por um espírito gritando ao lado deles.
E ele repreendeu o espírito, né, que estava naquela jovem, e ela foi liberta. Mas esse espírito de adivinhação dava muitos lucros aos senhores daquela jovem. E eles prenderam Paulo e Silas, levaram para a praça, tiraram a roupa deles, espancaram eles com varas. E o que aconteceu depois? Levaram eles para a prisão. E eles ficaram ali presos dentro da prisão, a ferro ali, presos até os pés. E o que eles fizeram? Eles começaram a adorar a Deus, a cantar hinos e a orar. E os outros presos começaram a ouvir eles cantando, orando a Deus, adorando a Deus. E por volta da meia-noite houve um estrondo. E soltaram as grades, sabe? As portas da prisão se abriu. E o carcereiro que guardava aquela prisão, ele ia tentar contra a sua própria vida. Ele pegou a espada para tirar a sua vida. E Paulo grita lá: não faça isso. Todos nós estamos aqui. E ali aquele homem vai até Paulo. Paulo fala de Jesus para ele. Ele leva Paulo para a casa dele. Limpa as feridas de Paulo e Silas ali. Ele prega o evangelho para a família daquele homem. E todos creem em Jesus e são batizados. Aquela família toda é salva. E Deus dá uma promessa muito linda para aquele homem, que eu tomo para a minha vida. Paulo fala para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ali foi uma grande transformação. Quando você olha para a condição que Paulo estava ali, Paulo ele estava ali preso, ele tinha sido espancado, né, por vara. E o que ele foi fazer? Ele foi adorar a Deus. Então o que eu aprendo com isso? Não depende da condição que eu estou. A diferença faz é do que está em mim. Não é a condição que eu estou. Paulo estava ali preso, acorrentado, espancado, mas tinha algo especial dentro dele ali. Tinha o Espírito Santo dele, e isso fez toda a diferença. Então não depende da condição. Se você quer ser usado por Deus, não depende da condição que você esteja. O que vai fazer a diferença é o que está dentro de você. É o que você carrega dentro de você. E foi isso que fez a diferença nessa passagem que eu li. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo na vida de Paulo e Silas ali, que salvou a vida daquele carcereiro, daquela família. Então, para a gente ser usado por Deus, não depende muito das condições que nós estamos, mas de quem está em nós. Amém? Quero compartilhar. Estou acompanhando o tempo aqui. Enquanto for dando tempo, eu vou compartilhando. Tem muita coisa. Isso surgiu, sabe, de um encontro. De um momento que eu não estava muito bem, mas que Deus começou a ministrar muito no meu coração. Muitas vezes vai ser usado para ajudar muitas pessoas e ainda vai ter coisas que você precisa ser tratado. Muitas vezes nós vamos ser usados para ajudar pessoas e quando a gente olha para a nossa realidade, olha para a nossa vida, ainda tem muita coisa que deve ser tratada, que deve ser mudada. Porque não depende de você, depende do que está dentro de você, do que está presente na sua vida. Então isso vai acontecer. Muitas vezes a gente tem dificuldade de trazer uma palavra no culto, de dar um estudo na nossa cela, porque a gente olha para a nossa realidade e vê que tem muitas coisas ainda que tem que ser resolvidas. Que tem muitas coisas que ainda devem ser mudadas. Então, muitas vezes você pode ser usado por Deus, sabe? Você pode ser um instrumento de Deus para ajudar as pessoas, para ajudar a vida de muitas pessoas, independente de como você esteja. Às vezes ainda tem coisas que Deus vai ter que mudar na sua vida, que Deus vai ter que tirar, que Deus vai ter que transformar, mas é de fé e fé, sabe? Nós somos salvos pela graça, isso é algo instantâneo. Você já se coloca diante de Deus como uma pessoa justa. Mas a santificação, o processo de restauração da sua vida, é um processo. Isso só vai se completar quando você se encontrar com Jesus. Então, quando você olha para você e vê que ainda tem algumas coisas que tem que ser tratadas, isso não impede você de ser usado por Deus. Isso não impede você de ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu quero compartilhar um texto com vocês que está aqui em 2 Coríntios 12.
2 Coríntios 12. Eu quero ler do 7 até o 10. E a palavra de Deus fala assim: até mesmo sobre essas extraordinárias revelações, portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me imposto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Pedi ao Senhor 3 vezes que me tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te basta, a minha graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muita boa vontade me glorio nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Olha que texto tremendo. Paulo era um homem muito usado por Deus, né? Paulo, ele tinha algumas revelações tão tremendas do Evangelho, né? Quando eu leio assim a carta de Romanos é conhecida como o Evangelho segundo Paulo, né? Tanto de entendimento, sabe? Ele não estava ali na ceia com os discípulos, mas ele tem uma revelação mais extraordinária da ceia do que os próprios discípulos que estavam ali. Então ele era um homem muito usado por Deus. E neste momento aqui, ele relata de algo, de um espinho que ele tinha na carne dele, de uma dificuldade que ele tinha, como todos nós temos. Eu acho que Deus, ele foi tão tremendo que ele não especificou esse espinho na carne de Paulo, para a gente olhar para esse texto e se identificar e achar, não, o espinho que Paulo tinha era o mesmo que eu tenho. Todos nós temos algumas dificuldades, sabe? Tem coisas que Deus, ele vai trabalhar na nossa vida e vai resolver assim, instantaneamente, mas tem coisas que você vai ter dificuldade de abrir mão, que você vai ter dificuldade de resolver, mas isso não te impede de ser usado por Deus, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe, quando você vai fazer algo para Deus, quando você vai trazer uma palavra, quando você vai orar por alguém, quando você vai fazer uma visita, e você olha para você e vê que tem algumas limitações, que tem algumas dificuldades na sua vida ainda, e você vai ali, mas confiando no poder de Deus, confiando no poder do Espírito Santo na sua vida, isso faz a diferença. Sabe, uma vez o pastor Dene, ele perguntou para nós, no momento de curso, o que seria mais difícil? A primeira vez que você fala de um assunto, você ensina de um assunto, ou a 20ª vez que você ensina sobre aquele mesmo assunto? A maioria falou a primeira vez. E ele falou, não, a 20ª é muito mais difícil, porque ali você acha que já sabe, que já entende. Na primeira vez você está na dependência de Deus, na dependência do Espírito Santo, e essa insegurança, essa confiança que você tem que é Deus que faz, é que faz a diferença. Então, se você quer ser usado por Deus, tenha esse entendimento. Às vezes você vai ter coisas ainda que ser tratadas, às vezes você vai ter fraquezas, mas Deus, ele fala para você essa noite: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então não é sobre você, é sobre quem está você, é sobre o Espírito Santo na sua vida. Amém? Está caminhando, gente. Tem só mais alguns aqui. Muitas vezes seremos usados para ajudar pessoas que, ao nosso ver, não mereciam. Muitas vezes você vai ser desafiado a ajudar algumas pessoas, ali visitar, dar uma palavra de Deus, e você vai olhar para aquela pessoa, aquela pessoa não merece. Gente, mas Deus está te direcionando aqui. Não cabe a nós avaliar, não cabe a nós julgar, não cabe a nós determinar quem deve ser ajudado ou não. E foi bem nesse ponto aqui que Deus me fez aquele questionamento. Foi quando
o Cleito Queiroz estava ministrando sobre a vida de Naamã ali. Sabe, foi nesse ponto que eu recebi essa palavra de Deus. Porque você olha para essa realidade, eu não vou ler o texto, porque senão vai demorar muito, está em 2 Reis 5. Você olha para aquela realidade, né? Naamã, ele era um general sírio que numa das suas batalhas, ali numa das suas guerras, ele pegou uma jovem israelita e levou ela como escrava. E ali ela começou a servir a Naamã, a servir a esposa de Naamã ali na casa. E Naamã, ele estava leproso. E aquela menina fala para a mulher de Naamã: ah, quem me dera se o meu Senhor estivesse lá em Israel. Porque o profeta, ele invocaria o nome do Senhor, ele seria curado. E aquela mulher, ela conta para o seu esposo, ele vai até o rei da Síria, e o rei da Síria dá uma carta para Naamã, para ele ir até o rei de Israel, para que ele seja curado. E quando ele chega ali, o rei não entende, e ele fala assim: uai, por acaso eu sou Deus para tirar o da vida? Como que eu vou curar esse homem? E ali ele se indigna, né, e rasga as roupas ali, mas Eliseu fica sabendo disso. O profeta Eliseu fica sabendo e manda um recado: não, aqui tem profeta aqui tem Deus, manda ele aqui em casa. E quando ele vai ali, o Eliseu, ele manda um servo e dá uma direção para Naamã, para ele mergulhar 7 vezes no rio, que ele seria purificado. E muitas vezes a gente usa essa história, né, para pregar sobre orgulho, né? Porque Naamã, ele não queria mergulhar. Ele falou: acaso lá em Damasco não tem rios melhores, por que eu não poderia mergulhar lá? Mas os servos dele, os soldados, falaram: uai, Senhor, se fosse uma coisa difícil você não fazia, por que você não pode mergulhar? Ali ele mergulha 7 vezes e é curado. E ele volta ali, ele reconhece que só há Deus em Israel, que o único Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Ele pede até um pouco de terra, né, que ele falou que não ia oferecer sacrifício mais em outra terra que não fosse ali a terra do Deus de Israel, e vai para casa. E quando você olha para essa história, não tem nenhum relato que depois que ele chegou, ele libertou aquela jovem. Tudo indica que ela continuou escrava ali de Naamã, que ela continuou servindo. E o que eu aprendo com isso? Muitas vezes você vai ser direcionado por Deus para ajudar algumas pessoas que a seus olhos nem mereciam, e você não vai receber nenhuma recompensa sobre aquilo. Porque não tem nenhum relato que aquela menina foi liberta. Não tem nenhum relato que a história dela mudou. Mas ela foi um instrumento de Deus para abençoar a vida daquele homem. E realmente ele reconheceu que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel. Então, se você quer ser usado por Deus, você tem que ter esse entendimento. Que não é você que vai avaliar quem merece ou deixa de merecer. Porque Deus, ele não olha como a gente vê. Ele olha o coração, né? Tem um texto ali quando ele vai ungir um rei, né? O rei Davi, Samuel, na hora que vê Eliabe, o irmão mais velho, fortão lá, musculoso, com certeza é esse. Aí ele fala para Samuel: não se engane, porque Deus não vê como o homem vê, mas Deus vê o coração. Então, se você quer ser usado com Deus, não fique com esse sofisma, essas coisas na sua mente, determinar quem merece ou deixa de merecer. Deus sabe. E você pode ser usado para ajudar pessoas que aos seus olhos não vão merecer. E muitas vezes elas não vão nem reconhecer. Mas se Deus deu a direção, vá. Porque aí você vai ser usado por Deus. Amém? Está ficando meio cansativo, meio longo, né? Mas está acabando, hein? Eu te garanto que até para as 22, 23 horas nós acaba. Muitas vezes vamos ser direcionados para ajudar pessoas, mesmo em momentos que estamos precisando de ajuda. E não espere o reconhecimento delas, pois quem direcionou é Deus. Então, muitas vezes você vai ser direcionado por Deus para ajudar algumas pessoas, e quando você olhar para a sua realidade, você vai perceber: mas Deus, eu que estou precisando de ajuda, eu que estou precisando de ajuda, e o Senhor está me direcionando para ajudar. Às vezes você está com dificuldades financeiras na sua casa, sabe? Às vezes você perdeu o emprego, você está com alguma dificuldade, e Deus começa a te direcionar a ajudar outra família que está em dificuldade. Isso pode acontecer, isso acontece muito. Isso não te impede, sabe, de ser usado por Deus.
E eu quero compartilhar um texto. Eu acho que eu não vou nem compartilhar, senão vai demorar muito. Eu ainda quero pegar uns 2 tópicos aqui com vocês ainda. 2 não, está finalizando, é só um fechamento. E eu quero compartilhar um texto que está ali em 1 Samuel 23, de 1 a 14. Eu não vou nem ler, eu vou contar a história que fica mais rápido. Mas depois vocês lêem em casa. Essa história relata quando Davi, o rei Davi, ele estava fugindo de Saul, né? Que ele foi ungido rei, mas isso foi um processo até que ele se tornou rei realmente. E ali ele começou a lutar as batalhas do povo de Israel ao lado de Saul. E ele sempre foi bem sucedido em todas as suas batalhas depois dele que ele venceu o gigante Golias. E o povo de Israel começou a elogiar muito Davi, né? Tinha até uma musicazinha que eles cantavam que Davi matou milhares, ou Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Então aquilo mexeu com a vaidade de Saul e ele começou a tentar com a vida de Davi, a perseguir Davi. E nesse momento aqui do texto de Samuel 23, Davi estava fugindo de Saul. Ele estava com um fugitivo e ele foi ali, ficou um tempo na caverna de Adulão e ali ele se associou a muitos outros que eram fugitivos também, que eram à margem da sociedade. E esses homens se tornaram o exército de Davi, né? Os valentes de Davi. E no momento que uma cidade chamada Keila, ela foi invadida pelos filisteus, Davi ele ora a Deus e pergunta se ele deve ali ajudar aquela cidade que foi invadida pelos filisteus. E o Senhor fala, vai e livra a cidade. Aí ele fala para os homens dele, fala, mas Davi, nós estamos sendo perseguidos aqui em Judá, nós estamos em dificuldades aqui em Judá e nós vamos lá guerrear ainda contra o exército filisteu. Aí Davi consulta Deus novamente e Deus fala, vai e livra aquele que eu entreguei o exército filisteu nas suas mãos. E ele foi ali e livrou, sabe? Ele venceu o exército filisteu com os seus soldados, com os valentes de Davi. E quando ele estava ali dentro da cidade, depois da vitória, que ele ainda pegou o gado dos filisteus, Saul fica sabendo que ele estava ali dentro. E que ele era uma cidade fortificada, ela era cercada por muros e tinha um portão. E Saul fala, Deus me entregou Davi, porque agora ele entrou numa cidade que é murada, que é fechada, eu vou lá. E Saul ele reúne o exército para ir lá pegar Davi. E Davi fica sabendo e ele ora a Deus e pergunta, Senhor, Saul vai vir aqui atrás de mim? E o Senhor fala, vai. E o povo de Keila, eles vão me entregar para Saul? Ele vai. Esse povo vai te entregar. Aí ele foge e Saul desiste de ir ali até Keila. E o que isso me ensina? Muitas vezes você vai ser direcionado para ser usado por Deus e você ainda vai estar em dificuldade como Davi estava. Davi era um fugitivo e ele foi ali libertar Keila. E muitas vezes não vai ter o reconhecimento das pessoas que vocês estão ajudando. Aquele povo ia entregar Davi para Saul. Então você olha assim, Davi arrisca a sua vida para libertar essa cidade e o povo ainda vai entregar ele. O que a gente tem que ter um entendimento? Se você quer ser usado por Deus, muitas vezes você vai ser usado, você estando em dificuldade mesmo. E muitas vezes não vai vir um reconhecimento. Mas se foi Deus que te direcionou, a recompensa vem dele. E eu falo para vocês que é muito melhor. É muito melhor você esperar o que vem de Deus do que vem das pessoas. Uma música que tem tocado muito meu coração ultimamente, ela começa a cantar assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam. Então entenda que a obra é de Deus. Se Deus te direcionou para fazer algo, não espere recompensa humana. Não estou falando que é ruim, é bom ser reconhecido, é bom quando a pessoa reconhece o seu esforço para ajudar. Isso é bom, eu gosto também. Mas a recompensa que vem de Deus é muito melhor. Sabe? Nós somos cooperadores de uma obra que já está funcionando.
Se você quer ser usado com Deus, você tem que ser esse entendimento. Você é um cooperador de uma obra que já está acontecendo, sabe? Que já está funcionando, e você é apenas mais um instrumento ali. Mas tudo que você for fazer, sabe? Realmente faça com dedicação. Faça com esmo mesmo. Coloque amor. E quando eu falo ser usado por Deus, eu não falo só pregar, sabe? Só estar aqui na frente, trazer uma palavra. Às vezes é você estar ali, né? Diz o Bruno hoje que ia ficar ali na portaria para receber o pessoal. Isso também é ser usado por Deus. Na hora que acabar o culto aqui, eu vou reorganizar essas cadeiras. Isso também é ser usado por Deus. E Deus não olha assim, Ele não dimensiona isso. Quando Jesus ele foi falar sobre ser grande, sabe, sobre fazer algo de valor mesmo, sobre ter um reconhecimento, ele falou sobre servir. Ele falou para os discípulos: se você quer ser grande, seja aquele que sirva a todo. Então usar por Deus não é só orar e a pessoa ser curada, isso é bom, é também ser usado por Deus, não é trazer uma palavra no culto ou na célula, ou na clínica, é tudo que você fazer, sabe, a sua vida, sabe, você servir a Deus, isso também é ser usado por Deus. Pessoal do louvor, se que quiser já ir direcionando, eu estou caminhando aqui para finalizar. Eu quero ler 2 textos que falam sobre isso. E agora tem que acabar também, que a água acabou. E o texto que eu quero compartilhar com vocês está em 1 Coríntios 10, 31. E também Colossenses 3. Na sequência, eu já vou ler os 2 para a gente já ir caminhando aqui para o final. Que já tem uns aí querendo dormir, depois vou ter que dar um tapa aqui no tambor para acordar eles. 10, 31. Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. O outro texto está em Colossenses 3, vou ler do 23 ao 25. E tudo quanto fizeres, fazei de coração, como se fizera ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Servi a Cristo o Senhor. Pois quem faz injustiça receberá a paga da injustiça que fez, não importa quem seja. Esses 2 textos falam sobre isso. Tudo que se você fazer como se fosse fazendo para o Senhor. E realmente fazer de todo o coração. Essa palavra que eu trouxe hoje foi falar sobre ser usado por Deus. Sobre um desejo que tinha no meu coração, e eu creio que tem no coração de muitos de nós, de ser usado por Deus. Um desejo sincero, isso é bom, isso é valoroso. Mas o ser usado por Deus, igual eu estava falando com vocês, não é só, sabe, estar aqui na frente, trazer uma palavra. É nas pequenas coisas, sabe, é servir a Deus e servir de todo o coração. E fazer tudo com excelência, sabe? Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Fazer de todo o coração, como se estivesse fazendo para Deus. Sabe, ser usado por Deus pode estar nas pequenas coisas. É igual eu falei, é ajeitar umas cadeiras, é estar ali na portaria, sabe, é receber alguém. Às vezes pegar um pano, limpar o chão, lavar o banheiro. Isso tudo também é ser usado por Deus. E se você faz de todo o coração, sabe? Se você faz com esse entendimento que é para Deus, que a recompensa vem dele, isso faz toda a diferença. Sabe, que é o melhor. Muitas vezes eu acho que no momento de eu preparando, de Deus me dando essa palavra que eu compartilhei com vocês aqui, Deus ele trabalhou muitas coisas no meu coração, sobre o que realmente motivava aquilo que eu fazia para Ele. Sabe, muitas vezes eu fui confrontado nisso, mas o ensinamento que Ele me deixou foi esse: faça tudo que você for fazer, mas faça para mim. Faça para mim, faça de todo o coração,
com excelência, sabe? Se você tem esse entendimento na sua vida, isso faz diferença, sabe? E o servir a Deus, eu não falo só do ambiente igreja, do ambiente célula, é em todo momento, sabe? É na sua casa, é no seu trabalho, é na sua família. Tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Muitas vezes o seu testemunho, o seu posicionamento como homem e mulher de Deus vai fazer a diferença. Vai ter um poder transformador muito maior do que você, às vezes, pregar uma palavra, preparar uma palavra para compartilhar com a igreja. E para finalizar, eu quero ler 2 textos. Está aqui em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quero ir agora em Mateus 24. Mateus 24, 28. Não, é Mateus 24, não, é Mateus 16, gente. Falha técnica aqui, que eu não vi o 16 aqui. É Mateus 16, verso 24. Do 24 ao 28. A palavra de Deus fala assim: então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, este a preservará. Pois que adianta de um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns de vós estão aqui, de modo nenhum provarão a morte, até que eu venha o Filho do Homem vindo no seu reino. Esses 2 textos mostram 2 realidades distintas. Esse primeiro texto, Jesus ele faz um convite, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos lhe aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo é leve. Então Deus ele faz um convite a nós, Jesus ele faz um convite a nós. Vinde a mim do jeito que você está, sobrecarregado, cansado, do jeito que você está. Anda do meu lado, tomai o meu jugo. O jugo é aquela canga de boi, né? Então o jugo de Jesus, quando Jesus fala tomai sobre vós o meu jugo, é para você andar lado a lado de Jesus. E ali Jesus ele vai te tratar, ele vai te aliviar, ele vai aliviar a sua vida. Mas se você quer vir após mim, que é o segundo texto que eu li para vocês, se você quer servir Jesus, se você quer continuar a obra de Jesus aqui na terra, se você quer ser um instrumento na vida das pessoas, um instrumento de Deus na vida das pessoas, aí, como diz, o negócio é mais apertado. Aí a direção de Jesus é: negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Tudo que eu li aqui, tudo que eu ministrei essa noite, tem muito a ver de tirar o foco de você e colocar o foco no outro. Se você quer ser usado por Jesus, você tem que ter esse entendimento, que você deve negar a si mesmo. Aquele que perder a sua vida tem a ver com os seus desejos, tem a ver com as suas vontades, com aquilo que você quer. Se você quer ser usado por Deus, se você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, muitas vezes você vai ter que negar a si mesmo. Você vai ter que negar as suas vontades, aquilo que você queria fazer em prol do outro, em prol de servir o outro, em prol de ajudar o outro. Tenha esse entendimento no seu coração.
Vamos ficar de pé, vamos adorar a Deus um pouquinho aqui. Medite sobre tudo isso que foi falado aqui hoje. Amanhã tu tens minha força, pela manhã tu tens minha voz, pela manhã tu tens meu coração em chamas outra vez. Amanhã, pela manhã tu tens minha força, pela manhã tu tens minha voz, pela manhã tu tens meu coração em chamas outra vez. E não há outro que mereça, e não há outro que mereça, e não há outro que mereça. Tu és o amado da minha alma, tu és o amado da minha alma. Pela manhã tu tens minha força, pela manhã tu tens minha voz, pela manhã tu tens meu coração em chamas outra vez. Vamos cantar juntos. Essa é minha recompensa. Essa é minha recompensa. Esse é meu galardão, ter você perto de mim pra sempre. Essa é minha recompensa. Esse é meu galardão, ter você perto de mim pra sempre. Mais uma vez. Essa é minha recompensa. Esse é meu galardão, ter você perto de mim pra sempre. E não há outro que mereça, e não há outro que mereça. Tu és o amado da minha alma, tu és o amado da minha alma. Declare isso pra ele. Tu és o amado da minha alma, tu és o amado da minha alma. E não há outro, e não há outro que mereça, e não há outro que mereça. Tu és o amado da minha alma, tu és o amado da minha alma, tu és o amado da minha alma. Pela manhã tu tens minha força. Cante, 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 cante. Pela manhã minha voz, pela manhã tu tens meu coração em chamas outra vez. Em 2 Coríntios 4, o verso 6 e 7 fala assim, ó: porque Deus disse:
Das trevas brilha a luz. Foi Ele mesmo quem brilhou nos nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Tendo, porém, esse tesouro em vaso de barros, para que o poder extraordinário seja de Deus e não vosso. Cada um de nós carrega um tesouro precioso dentro de nós. Nós somos um vaso de barro, frágil, limitado, com muitas falhas, mas nós carregamos algo precioso dentro de nós. Por mais que a gente olhe para a nossa vida e olhe assim, trevas, tem muita coisa errada, tem muita coisa ruim, muito obscuro. Das trevas brilha a luz. Deus tem depositado dentro da vida de cada um de vocês, dentro de vocês, algo precioso, algo de Deus. Hoje Deus colocou muitas coisas dentro desse vaso de barro que somos nós, tesouros preciosos. O Evangelho de Deus, a Palavra de Deus, o Espírito Santo, o amor de Deus, a presença de Jesus. Nós temos algo precioso dentro de nós. Nós somos vasos, nós somos limitados, mas nós carregamos algo precioso. Muitas vezes nós temos que aprender a olhar para dentro de nós, porque ali tem algo especial, ali tem algo valioso. E se você quer ser realmente usado por Deus, você tem que acessar esse tesouro que está dentro de você, que Deus tem derramado dentro de você, e derramar sobre a vida das pessoas. Sabe, pega tudo isso que foi ministrado hoje, todas essas palavras que foi depositado dentro desse tesouro, e que ela possa ser um instrumento de Deus na vida de vocês, para que vocês possam ser muito usados por Deus. Papai, eu te peço em nome de Jesus, papai, pela vida de cada um que está aqui hoje, e de cada um, papai, que nos assiste pelas redes sociais, que essa palavra realmente possa penetrar no coração de cada um deles, e possa realmente gerar frutos, assim como diz a sua palavra, 30, 60 e 100 por um. Que o Senhor possa depositar a cada dia mais desse tesouro valioso nesses vasos, e que eles possam ser muito usados por Deus, que eles possam ser um instrumento nas mãos do Senhor, para abençoar muitas pessoas. Papai, obrigado, papai, por esse tempo. Obrigado pela sua palavra. Que o amor do Pai, que a graça do Filho e que as consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de vocês. Que vocês possam ir em paz, em nome de Jesus. Amém. Coração enche